Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática transmitida aqui pela TV Nova Nordeste em parceria com a Prefeitura do Recife. Eu me chamo Pedro Vitor e quem está me acompanhando hoje aqui é o professor Ricardinho Matemática. Dê bom dia pro pessoal, Ricardinho. Bom dia, sétimo ano, bom dia galerinha massa, bom dia a todos. Que hoje vocês venham vivenciar a aula aí com o professor Pedro, números decimais. Já filei ali, ó, já vi que é números decimais, ele somar, subtrair. Será que você sabe mexer com o seu dinheiro, com os seus centavos, com os seus dinheiros? Isso aí tem a ver com decimal, hein? Pedro vai comentar com vocês hoje, ó, R$ 2,30 mais R$ 5,40. Quanto é? A gente vai saber isso aí, ó. Então vamos embora, Pedro. Show de bola, professor. Muito obrigado pela parceria. Seja muito bem-vindo aí, pessoal, para essa aula. Já vai chegando aí, vai pegando o teu caderno, senta numa mesinha. Lembra, isso aqui é uma aula, tá bom? Então, levanta aí da cama e vem curtir essa aula aqui com a gente, beleza? Como você sabe, o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar essa aula através do celular, do computador ou da televisão, beleza? Então, se você está assistindo essa aula aí através da TV, vai aparecer aí 2 QR Codes na sua telinha. Você vai pegar aí um desses 2 QR Codes de acordo com o seu sistema operacional, certo? E vai fazer o download do nosso aplicativo. Coloca aí, meu pirraia, os QR Codes, por favor, que vai aparecer aí, ó, show de bola. Você vai pegar o seu celular, abre a câmera e coloca no QR Code do teu sistema operacional, seja ele Android ou iOS. Belezinha? Faz o download, vem participar da aula aqui ao vivo com a gente. Professor Ricardinho está ali para acompanhar o chat, fazer comentários da aula, certo? Aqui na interpretação de Libras está meu amigo aqui, Clisman, é o nome do meu primo, pô. Jogador alemão. Chega batendo, Clisman. Aí, pai. Ele tá aqui para trazer aí, certo? A linguagem de sinais para você acompanhar a nossa aula aqui também. Belezinha? Outro recado bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube. Lá tem uma playlist, pessoal, toda organizada, bonitinho, direitinho, para você acompanhar nossas aulas no horário que você quiser, no seu tempo, pausando lá os vídeos, Ricardinho. Pausando, anotando, voltando, acelerando, certo? Tem uma playlist lá do 7º ano, onde você pode acompanhar e assistir aí toda a nossa aula, certo? Não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. Você pode também, como eu sempre falo aqui, sempre voltar, tá? Você pode voltar aí e assistir às aulas do 6º ano, do 5º ano, para relembrar os assuntos que estamos tratando aqui no 7º ano. E claro, quando você estiver lá no 8º e 9º ano, você vai dar uma voltada aqui também para curtir e assistir essas aulas que ficam todas salvas lá no YouTube. Pessoal do TI, top de verdade, já coloca lá, faz tempo isso, viu? Já coloca o tema da aula e os professores que estão lecionando aquela aula também de todas as disciplinas, beleza? Então, comente aí no chat, a gente fica bastante feliz com o comentário de cada um. Se você está assistindo essa aula aí, já pelo nosso app, já manda teu nome, manda a escola que você estuda de forma presencial, que a gente vai falar com você aqui, beleza? Então, vamos embora começar a nossa aula de hoje. Pega aí o seu caderninho, se organize e vamos embora. Ó, em aulas passadas, a gente falou sobre a ideia dos números inteiros e de como surgiram esses números. Lembra, eu sempre falo para vocês isso aqui. A matemática, ela foi criada para resolver, solucionar problemas. Então, primeiramente, os números eles foram criados justamente com a ideia de contar. Então, através dessa ideia de contar, surgiram os números e tudo se facilitou aí para a humanidade. E, com o surgimento dos números, surgiram também alguns problemas
e outras facilidades também, certo? Por exemplo, Ricardinho, onde você mora? Onde você mora? Me diga aí a rua que você mora, a rua. O nome da rua? É. Rua Pedro Augusto Carneiro Leão. Olha aí. Pronto, veja. Rua Pedro Augusto Carneiro Leão. Eu moro, Ricardo, na rua 11. Número, com número. Qual o melhor de falar? 11. Na cabeça. O Pedro Álvares Carneiro Leão. Tem gente que mora na rua, meu filho, Lindenberg, para escrever é confusão, né? É. Então, veja a importância do número até para essa questão aí de endereço. Note que, código, né? note que o número, né? O número é sempre número, né? A rua pode ser número ou nomes, né? Para homenagear aí alguma pessoa. Ou algum país, né? Tem um bairro que o nome das ruas são todos nomes de músicas de Roberto Carlos. Eita. Todas, o nome da rua é o nome de uma música do cantor Roberto Carlos. Mas é muito melhor falar o número, né? Até quando você for escrever lá, preencha seus dados e endereço. Rua 11, vê. Pronto, acabou-se. Aí você tá Rua Pedro Augusto Nem Carneiro cabe, nem Leão, cabe, nem né? cabe, tá tendo que abreviar a confusão. Então, os números servem para isso também, tá? Ricardinho falou aqui, CEP, eu tentei, eu tentei deixar ele falar, tentei de novo aqui, né? Mas eu atrapalhei ele aqui, né? Ele falou da importância dos números também para o CEP, que é identificado através casa, de né? números, o número da casa, o número do seu CPF, o número do seu RG. Então, são códigos que foram criados justamente através dos números. A gente também tem a importância dos números em relação à ordem, certo? Por exemplo, em relação à posição, você pode colocar lá, Pedro Vitor ficou em 4º lugar no atletismo da corrida de 10 quilômetros, com 4 participantes. Corre muito. Ou seja, ficou em 4º, mas foi o último. Mas você pode colocar essa posição também, certo? Você pode utilizar os números como medida, para a gente medir a altura de uma pessoa, por exemplo. Então, essas são as importâncias aí dos números. Até aí, beleza. Depois disso, surgiu aí os números naturais e as suas operações. A adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando eles pegaram dois números naturais e somaram, o resultado sempre dava um número natural. Quando eles pegavam dois números naturais e multiplicavam, o resultado sempre dava um número natural. Mas quando eles chegaram na subtração, eles encontraram um problema. Nem sempre a subtração entre dois números naturais dava um número natural. Por exemplo, aqui, ó, 1 é um número natural e 8 é um número natural. Mas 1 menos 8, a solução não dá um número natural. Foi com essa necessidade, lembra que eu falei no começo da aula, a matemática ela foi criada para resolver problemas. Então, foi com essa necessidade aí que surgiram os números inteiros. Então, atrelado ao conjunto dos números naturais, colocaram aí os números negativos, certo? Então, eu tenho aí que os números inteiros são os números naturais, tá? Mais os números aí negativos, beleza? Então, eu tenho aí que o conjunto dos números naturais, ele é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, beleza? Então, fechou aqui, ó, tudo bonitinho com os números inteiros. E aí, surgiu outro problema dentro da matemática. Eles verificaram que nem todos os números inteiros que foram divididos dava um número inteiro, certo? Eles viram que existiam algumas divisões, por exemplo, 1 dividido por 4. Não tem como a gente dividir e a resposta aí dá um número inteiro. Então, para solucionar esse problema, criaram o conjunto dos números racionais. E aí eles já foram espertos, né, Ricardinho? Já disseram, olha, não, meu filho, para estar criando um problema, vou dizer logo que conjunto dos números racionais são todos os números escritos na forma de fração. A dividido por B, chuva. E claro, como é uma divisão, o número que está aqui no denominador não pode ser 0, né? Porque se eu tenho 0 maçã e vou dividir para mim, Ricardinho e Clisman, cada um vai ficar com o quê? Nada. Com 0 maçã. Nada. Mas se eu tenho Fome. 3 maçãs e vou dividir para ninguém,
não tem como efetuar essa divisão, porque não existe ninguém aí para dividir, Eu costumo beleza? dizer, Pedro, que primeiro mandamento da matemática, jamais dividirás por zero. Não tem como dividir por zero. Você vai dividir com ninguém? Você é egoísta, rapaz, você dividir com ninguém. Tem que dividir e compartilhar com o próximo, exatamente. Olha a matemática aí contribuindo com você. Né? Justamente. Não tem como a gente dividir aí com ninguém, certo? Tem que compartilhar com alguém. E aí, a gente tem essa ideia, certo? Aqui dos números racionais. E aqui eu estou mostrando para você que um número inteiro, ele é um número racional, tá? Pode notar aqui, ó, que eu tenho menos 8 como um número inteiro. E eu posso escrever o menos 8 na forma de uma fração. Eu coloquei aí no exemplo, menos 40 dividido por 5. Mas eu poderia colocar somente um ali embaixo do menos 8. Também estaria em forma de fração. Todo número natural também são números racionais. Eu coloquei aqui, ó, que o 5, que é um número natural, pode ser expressado na forma de uma fração aí, 10 dividido por 2. Temos também que os números decimais finitos, eles também são números racionais. Por exemplo, 12,5 pode ser escrito na forma de uma fração como 25 dividido por 2, certo? E a gente também tem as dízimas periódicas. Elas também são números racionais. Dízima periódica são números que você, ao dividir, ele nos dá aí uma divisão infinita. E existe um número aqui que vai seguindo infinitamente, certo? Faltou eu colocar aqui, ó, os 3 pontinhos. Eu acho que foi Ricardinho que apagou do meu slide, certo? Os 3 pontinhos indicando aí o infinito, que o 3 ele vai se repetir infinitamente. Inclusive, vi Ricardinho preparando uma aula sobre isso, não foi, parceiro? De transformação aí, como você transforma a dízima periódica para um número fracionário. Porque transformar um número fracionário em uma dízima periódica é bem simples, né? É só você efetuar aí a divisão. Belezinha? Então eu tenho aqui, ó, a representação dos conjuntos numéricos que eu falei aqui para vocês. O conjunto dos números naturais, os inteiros e os racionais, certo? Então eu tenho aqui, ó, de amarelinho, o conjunto dos números naturais. De rosa, eu tenho o conjunto dos números inteiros. Então, pode notar que o conjunto dos números naturais, ele está contido, certo? Dentro daí do conjunto dos números inteiros, beleza? E o conjunto dos números inteiros, ele pertence aí ao conjunto dos números racionais. Então, são todos aí subconjuntos, beleza? Eu tenho que o conjunto dos números naturais é subconjunto dos inteiros, os inteiros é subconjunto dos racionais e, claro, né, os naturais também vai ser subconjunto dos racionais. Belezinha? Professor Ricardinho, tem algum comentário para fazer sobre o que vimos até agora aqui? Fale comigo. Que a importância desses conjuntos que a gente está vendo com o Pedro aqui, que sempre digo, né? A aula do 7º serve para o 8º, que serve para o 9º. Ele já observou ali eu elaborando uma aula para o 9º ano, um resgate do conhecimento de dízima periódica. E aí, antes da dízima, eu já começo a falar também disso, de pegar uma fração e transformar numa dízima. E depois chega da dízima numa fração. É importante vocês observarem esse tipo de conjunto que tem aí, para poder chegar lá na frente e se dar bem. Então, pega a base bem legal aí, para depois lá na frente ficar fácil aí com o Ricardinho, beleza? Show de bola, perfeito, professor. Com você é sempre fácil de verdade. Ó, na aula de hoje a gente vai falar sobre dinheiro aí. Sobre dinheiro. São duas coisas que nenhum aluno erra, né? Quando fala de dinheiro e quando fala de nota. Porque quando ele vê um número decimal, né, um númerozinho aí com vírgula, ai, professor, não gosto de vírgula. Mas quando é nota, que a gente esquece de colocar 3 décimos, que a gente coloca a sua nota... Pronto, já vem, professor, ali. Tá errado aí. 7,2 mais 0,6, né? Dá 7,8, o senhor colocou 7,5. Aí no instante aprende, né? E dinheiro também, que ninguém quer perder, certo? Então acompanha aí esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Quanto será gasto aproximadamente
para comprar cada um dos itens a seguir, certo? Então eu tenho aí, ó, 4 itens, são 4 tipos de feijão, certo? Eu tenho aí, ó, cada tipo de feijão, um custa R$ 8,75, o outro custa R$ 6,30, o outro custa R$ 9,15, meu filho, e o outro custa R$ 5,99, beleza? Então acompanha o que é que a gente vai fazer aqui. Para a gente resolver essa questão, a gente vai efetuar o quê? A soma entre esses valores, tá bom? Mas a gente pode resolver essa situação através de uma estimativa, de um arredondamento ou de uma aproximação. Claro que a gente não vai chegar no resultado exato, mas a gente vai chegar num número bastante próximo, certo? Ricardinho e eu, que a gente dá aula isso para o pessoal que vai fazer a prova do Enem, né, Ricardinho? A gente fala muito disso, porque nas provas e questões do Enem, eles sempre, nas alternativas, geralmente, eles não colocam aí os valores exatos. Então, eles colocam aproximadamente, eles colocam que quando você resolver uma questão, né, vamos supor que o resultado vai dar lá 47,32%, mas nas alternativas não tem esse valor. Nas alternativas ele coloca maior que 20 e menor que 30. Letra B, maior ou igual que 30 e menor que 40. E assim vai. Então, a ideia de que no Enem a gente precisa de agilidade, né, para resolver a questão, a gente não precisa aí de valores exatos, mas precisa apenas encontrar uma estimativa e um valor próximo no qual você encontre a solução, certo? Então, a gente vai fazer essa questão dessa mesma forma, tá? Observe o seguinte, eu tenho aqui a reta numérica, certo? Tenho aqui os números, tá, que estão sendo espaçados aí, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O número que está exatamente no meio, entre o 0 e o 1, é o número 0,5, certo? Se eu tenho um número aqui entre 1 e 2, exatamente no meio, eu tenho o número 1,5. Isso são números aí exatos. Então, eu tenho aqui, ó, o 2,5, tenho aqui também o 3,5. Então, como é que a gente vai fazer esse arredondamento, esse valorzinho aí aproximado? Observe o seguinte, eu quero identificar aí o número 0,7. 0,7, ele está mais próximo do 0 ou ele está mais próximo do 1? Foi por isso que eu coloquei aí os valores da metade, tá bom? O 0,5, o 1,5, o 2,5 e o 3,5, tá bom? Então, pode notar que o 0,7, ele é o número mais próximo do número 1. Então, quando você for arredondar, quando você for aproximar ou encontrar uma estimativa, você vai aproximar o 0,7 para o número 1. Já o número 2,3, pode notar que o número 2,3, ele é maior que o 2 e menor que o 2,5. Então, o 2,5 ele não representa exatamente a metade entre 2 e 3, ou seja, o ponto médio. Então, se é 2,3, esse número está mais próximo de quem? Do 2, em relação ao número 3. Então, a gente aproxima o número 2,3 para o 2, certo? Então, sempre tem aí isso em mente. A gente vai utilizar isso para aproximar cada um desses valores e aí a gente efetua o quê? A soma. Então, observe. R$ 8,75 está mais próximo de R$ 9,00 ou de R$ 8,00? Está mais próximo de 9. E aí eu fiz o arredondamento. O R$ 6,30 está mais próximo de R$ 6,00 ou de R$ 7,00? Está mais próximo de R$ 7,00. 9,15 está mais próximo de R$ 9,00 ou de R$ 10,00? De R$ 9,00. E R$ 5,99 está bem pertinho de 6, né, não, Ricardinho? Isso. Bem pertinho de 6. Então, eu fiz aí o valor aproximado desses números, tá? E agora é só eu efetuar a soma. 9 mais 6 mais 9 mais 6, certo?
Então, efetuando a soma aí desses números, a gente encontra como resultado R$ 30. Então, essa pessoa aí vai gastar aproximadamente, pode notar que está entre vírgula aí o nome, em torno de R$ 30. Então, a gente fez aí a aproximação desses valores, beleza? Mas, se a gente quiser fazer essa aproximação aí, se a gente quiser fazer esse cálculo aí de forma exata, como é que ficaria? Bora fazer? Vamos lá. Vamos somar e subtrair números decimais. Então, a regra para você efetuar essa soma é o seguinte. Você vai montar a questão aí com vírgula embaixo de vírgula. Lembra que os números têm lá R$ 2 e tantos centavos. Então, tem a vírgula lá. Então, você vai armar a conta com vírgula embaixo de vírgula, certo? E depois você vai somar ou subtrair esses números aí de forma normal, como você sempre fez, certo? Agora lembre-se, se você quiser também completar, tá, as casas aí com zeros, depois que você organizar com vírgula embaixo de vírgula, também fica show de bola para você não se perder aí na hora de organizar. Então pode notar aqui que eu tenho os valores, ó, vírgula embaixo de vírgula aqui tudinho, certo? Pode notar que o 6,30, por exemplo, eu poderia retirar aquele zero dali, tá? 6,3 e 6,30 representa a mesma coisa, tá bom? Então, quando você for somar, lembra de colocar vírgula embaixo de vírgula, tá? E aí a gente vai efetuar essas somas, beleza? Então vamos lá, vamos fazer igual a Jack, por partes, tá? Então vamos lá, vamos somar 8,75 mais 6,30. Então tá aí, ó, vírgula embaixo de vírgula, e agora a gente vai somar isso aí normal. Então, ó, 5 mais 0 é igual a 5, 3 mais 7 é igual a 10, então o 0, né, que é a casa das unidades, fica lá embaixo, e o 10 vai lá para cima, e é só você somar agora o 1 mais 8 mais 6, que dá igual a 15. E aí você coloca aí a vírgula que você deixou vírgula embaixo de vírgula. Então, quando você somar aí R$ 8,75 mais R$ 6,30, isso será igual a R$ 15,05. Efetuamos aí a primeira soma. Próximo passo, vamos efetuar a soma aí desses valores totais aí dos 4. Segue a mesma ideia, beleza? Então, ó, primeiro passo, vamos somar aqui. 5 mais 5 mais 9, 19. 9zinho lá embaixo e o 1 lá em cima na casa das unidades. Das dezenas, desculpa. Depois a gente vai somar todos esses números aí, ó. 1 mais 7 dá 8. 8 mais 3 dá igual a 11. Mais 1, 12. Mais 9, 21. Coloco o 1 lá embaixo e o 2 sobe também. E somando aí todos esses números aí, ó. 2 mais 8, 10. 10 mais 6, 16. 16 mais 9, 25. Mais 5 é igual a 30. Então, o resultado deu quanto aí? R$ 30,19. Lembra quanto deu lá a aproximação da gente? Deu R$ 30, não foi, Ricardinho? Aproximadamente 30. Aproximadamente 30. E aqui eu tenho R$ 30,19. Certo? Então, pode notar que o valor aí, ele foi bem próximo em relação ao valor que a gente fez lá aproximado, beleza? Tá aí, ó, os R$ 30 em relação aos R$ 30,19. Vale algumas ressalvas para esse tipo de questão. Por quê, Ricardinho? Porque estamos falando de dinheiro, né? Certo? Então, se você fosse com R$ 30 para o mercado... não leva tudo, não. Não ia levar, não. Quer dizer, ei, meu filho, volte... Tá faltando... Mas eu aprendi com o Pedro que eu arredondei. Mas Pedro me disse que eu podia aproximar. Aí o bicho pega, né? Eu me lembro em relação aos ônibus, né? Meu amigo, já voltei algumas vezes por causa de 5 centavos, viu? Eita. Já voltei algumas vezes por causa de 5 centavos. Então, quando for falar de dinheiro, galera, aproxime para mais, né? Passa aí um pouquinho. Aproxime para mais. Outra ideia é o seguinte, é você fazer
algumas relações de aproximações em relação aos números, beleza? Pensa comigo, bota a tela cheia aí, pai, por favor. Quando eu resolvi essa questão aqui, a gente aproximou R$ 8,75 para mais. A gente colocou R$ 9,00. Então, a gente adicionou aí 25 centavos. Mas quando a gente foi e fez aí a aproximação dos R$ 6,30, a gente arredondou para menos, não foi para R$ 6,00. Então, dos 25 que eu adicionei, eu retirei agora 30. Então, do valor real, eu tenho aí menos 5 centavos. Depois, com o 9, eu arredondei para menos de novo. Então, eu tenho aí menos 20 centavos. E os 5,99 eu arredondei para mais. Então, dos 20 eu tiro 1. Foi justamente os 19 centavos que a gente fez aí essa diferença. Claro, nesse exemplo, fica mais tranquilo da gente observar. Mas se fosse numa lista de feira, né? Eita. Aí o bicho pega. Ricardinho, quando tu vai fazer feira, tu vai e vai passando pelas fileiras lá e escolhendo, ou tu já vai com a listinha? Não, a mulher lá bota uma lista, tem que levar a lista. Se não listinha... levar, ó, o bicho pega aí. Dica, galera, 2 dicas aí, viu? Passe para papai e para mamãe. Faça a lista e coma antes, né, de fazer a feira. Minha mãe sempre me dizia, antes de fazer a feira, coma, meu filho. Coma, porque senão você vai comprar tudo lá, porque você vai estar com fome. Belezinha, galerinha. Ricardinho, alguma observação a fazer aqui em relação à nossa aula? O bom é que os números decimais, eles fazem com que a gente perceba que o dia a dia está muito presente, né? Já falou de dinheiro aqui, já falou da reta numérica, já falou de exemplos contextualizados bastante. Então, todo mundo aqui consegue entender que esse conteúdo de decimais, tanto para soma quanto para subtração, e futuramente Pedro vai falar em outras aulas de multiplicação, de divisão, vocês vão ver que está presente no seu dia a dia. É necessário saber os números decimais, tá certo? Então, acompanha aí, Pedro. É o vidente, Ricardinho, né? Galera, na próxima aula, olha pra cá, na próxima aula a gente vai ver aí alguns exemplos, tá bom? Tem aí um cofrinho, R$ 18,45, certo? R$ 5,00 aí, retiro os R$ 5,30, certo? Eu tenho aí, ó, outro exemplinho aí, um pacotezinho de pipoca do vovô que custa 35 centavos. Eita. Se eu compro aí, meu Deus, tem quantos? Eita, tem quantos? 3, 6, 9. Se eu compro 6 pacotezinhos aí, cada um custando 35 centavos, quanto é que eu vou pagar? Todos esses exemplos aí a gente vai ver na próxima aula. Belezinha? Então, é isso, pessoal. Tem mais exemplos aqui que eu coloquei, ó, da pizzazinha, comida agora, certo? São R$ 26,00, cada fatia aí é R$ 3,25. Quanto é que a gente vai pagar por isso aí, beleza? Espero que você tenha gostado e aprendido dessa aula. Clisman, foi um prazer, meu amigo, lhe conhecer. Esse nome é muito massa. Cheiro no coração, galera. Fui!